ortodontia. E aproveito o dia hoje para falarmos sobre um assunto bastante interessante das maloclusões ou das disfunções funcionais do paciente, que é a mordida profunda ou deep bite ou overbite. Então, primeiro eu gostaria de fazer uma pequena diferenciação aqui, e esse é um conceito, não é um conceito formal que está publicado, mas um conceito que eu acho que é importante a gente ter, para a gente poder diferenciar um pouco essa questão da sobremordida ou da mordida profunda. Eu vou fazer uma seguinte diferenciação. Nós vamos chamar de sobremordida o trespasse vertical necessário para uma boa oclusão. Para que é necessário esse trespasse vertical? Porque os incisivos precisam dar uma guia anterior para a desoclusão posterior. Nós chamamos isso de oclusão mutuamente protegida. Os posteriores protegem os anteriores dos esforços verticais e os anteriores protegem os posteriores dos esforços horizontais. Então, durante o movimento de protrusivo, é importante que os incisivos toquem e que não toquem os dentes posteriores, para não ter esforço lateral, que vai trazer prejuízo com perda óssea, recessões e tudo mais. E também é importante que essa guia anterior proteja a cavidade articular. Durante a protrusiva, o côndilo não pode tocar na vertente anterior da cavidade articular. Por isso, os incisivos tocam antes do côndilo tocar na vertente, faço o movimento até a parte mais anterior, topo a topo, para que eu possa fazer essa movimentação sem trauma e sem contato do côndilo dentro da articulação. Então, essa quantidade de sobremordida, essa quantidade de trespasse vertical, ela é calculada em relação da profundidade da cavidade articular. E a curva de Spee, que é a curva de compensação antero-posterior, está fazendo exatamente isso. A curva de Spee, quanto mais acentuada, mais proteção eu vou ter, teoricamente, porque eu tenho uma cavidade um pouco mais profunda. A partir do momento que eu tiver uma cavidade articular um pouco mais plana, essa curva de Spee vai se planificar também e eu vou ter menos sobremordida. Numa criança, na dentição decídua, não existe curva de Spee porque a cavidade ainda é muito plana. Assim também como num paciente muito velho, senil, também a cavidade já planificou e a curva de Spee também planificou. Mas nos pacientes jovens, adolescentes, adultos jovens ou adultos em meia idade, existe uma profundidade da cavidade articular e a trespasse vertical, ou a sobremordida, ou o overbite, tem que ser necessário para proteger a articulação. Então, a primeira ideia é que eu não posso calcular, não posso padronizar, tem que ter 2 milímetros, tem que ter 3 milímetros de sobremordida, porque eu não sei a profundidade da cavidade articular. Então, nós vamos fazer essa seguinte diferenciação. Quando nós falamos sobremordida, eu estou dizendo um trespasse vertical suficiente para ter proteção dos dentes e proteção da cavidade articular. E quando eu falar de mordida profunda, é esse trespasse vertical ou essa sobremordida maior do que deveria. Então, deep bite ou mordida profunda, nós vamos categorizar como algo patológico que deva ser corrigido. Fazemos o exame da articulação. Eu gosto sempre de falar que o tratamento ortodôntico, principalmente em pacientes adultos, ele parte da articulação temporomandibular para a oclusão. Eu não consigo alterar a articulação temporomandibular, nem a posição do côndilo, nem devo alterar, e nem a formação dessa cavidade articular. Isso eu posso fazer em jovens, em crianças, através da ortopedia funcional dos maxilares, eu construo essa articulação, tanto no sentido funcional como estático. E aí eu posso ter um guia anterior mais calculável. Mas num adulto que essa articulação já está de alguma forma feita, elas podem não estar totalmente simétricas no sentido vertical ou horizontal, os côndilos podem não estar todos eles em relação central, então eu preciso respeitar essa anatomia da articulação temporomandibular para construir a oclusão.
E nesses pacientes mais velhos, então, eu preciso ter uma boa noção, estudar muito bem qual é a anatomia e a função da articulação desse paciente para que eu possa construir uma sobremordida adequada. Então, mordida profunda é quando essa sobremordida é maior do que a necessária. E nós temos dois tipos de mordida profunda: a mordida profunda verdadeira e a mordida profunda falsa. Nós vamos definir como mordida profunda verdadeira quando os molares estão em infraoclusão. Existe normalmente o paciente com altura facial diminuída, uma mordida profunda por infraoclusão de molares e premolares. E vamos definir como mordida profunda falsa quando houve uma extrusão dos incisivos, que pode ser anterior, inferior ou superior. Então, mordida profunda verdadeira, infraoclusão de molares. Mordida profunda falsa, sobre erupção dos incisivos. Primeira questão que vem na dúvida: como definir se é falsa ou verdadeira? Normalmente, talvez na maioria dos casos, as sobremordidas verdadeiras, que é a infraoclusão dos molares, normalmente está associado a padrões faciais mais horizontais, altura facial mais diminuída, a mandíbula crescendo no sentido mais anterior. Então a mandíbula cresce sempre com um arco de crescimento, ela cresce para frente e para cima, e a tendência é ter uma altura facial diminuída. Enquanto que pacientes com mordida profunda falsa, ou seja, os molares estão bem posicionados, ou então houve uma supererupção dos incisivos, normalmente esse padrão está mais ligado aos pacientes dólicos-cefálicos, pacientes mais verticais, altura facial um pouco mais aumentada. Isso não é regra absoluta, existem várias exceções, mas pelo menos é um ponto de partida para a gente poder diagnosticar se a mordida profunda é falsa ou verdadeira. E a correção dessa mordida falsa verdadeira ou falsa ou verdadeira depende de alguns aspectos. Então vamos lá. Na correção da mordida profunda verdadeira, que é a infraoclusão dos molares, eu preciso extruir os molares, extruir a bateria posterior, para que eu tenha um ganho vertical. É muito importante eu ter feito o diagnóstico correto. Por quê? Ao fazer a correção da mordida profunda verdadeira, eu estarei aumentando a altura facial e o côndilo estará se posicionando mais anteriormente. O côndilo vem mais para baixo e para frente. Então, eu preciso partir da correção da mordida profunda verdadeira desde que isso seja uma patologia. Essa mordida profunda, porque está dentro, fora dos padrões de normalidade, se a articulação temporomandibular estiver bem posicionada e estiver protegida durante a função, eu não vou diagnosticar isso como um problema, como uma mordida profunda. Essa sobremordida é natural para o paciente, eu não vou corrigir. Então, nós estamos falando aqui de um problema, de uma maloclusão, mordida profunda que precisa ser corrigida. E a extrusão dos molares tende a recolocar o molar, o côndilo, numa posição melhor. Então, se a sobremordida, a mordida profunda verdadeira, estiver com uma retroposição condilar dentro da cavidade, a correção por extrusão dos molares vai reposicionar esse côndilo dentro da cavidade e poder ter a chance de obter uma oclusão mais funcional. A quantidade de extrusão dos molares não pode ser aleatória. Eu preciso ter um parâmetro. E existe na análise de Ricketts, que, ao meu ver, para a avaliação dessa sobremordida, da mordida profunda, para a avaliação da altura facial inferior, é a melhor análise que nós temos disponíveis para poder mensurar isto aqui. Porque numa mordida profunda verdadeira, a correção pode se dar por extrusão de molares ou por extrusão de premolares. Depende um pouco da inclinação do plano oclusal. Mordida profunda verdadeira, os molares estão abaixo do plano de oclusão ideal. Então, a extrusão dos molares faz o levantamento da oclusão, reposicionamento do côndilo. Mas pode ser que os molares estejam bem posicionados e o plano oclusal estiver inclinado por conta da infraoclusão dos premolares. E aí, o meu tratamento será extrusão de prés e não extrusão de molares.
Para isso, a análise de Ricketts tem medidas suficientes para nos avaliar se é um molar que está abaixo do plano de oclusão, e aí eu vou extruir o molar, ou se é o pré-molar que está abaixo da oclusão, e aí eu vou extruir o pré-molar. Então, o estudo da análise de Ricketts é fundamental para que se trate uma mordida profunda. A outra questão é com relação à mordida profunda falsa, que é supraerupção ou extrusão dos incisivos. Mesma coisa, a análise de Ricketts, nessa avaliação da altura facial inferior, vai me dizer que o molar está bem posicionado, que os pré-molares estão bem posicionados, mas é os incisivos que estão acima do plano de oclusão, e não o plano de oclusão que está abaixo do incisivo. E para isso, essas medidas vão ser úteis para saber o quanto de intrusão eu vou fazer nos incisivos e se essa intrusão será no superior ou no inferior. Então, com isto, eu tenho total controle da correção da mordida profunda. Repetindo, eu posso extruir o molar e eu tenho uma medida, quantos milímetros esse molar vai ser extruído. Eu posso extruir os pré-molares também com uma medida bastante exata, quantos milímetros eu vou extruir. Ou se eu vou fazer a intrusão dos incisivos, com intrusão do inferior ou intrusão do superior. Para fazer a extrusão da bateria posterior, existem várias tecnologias. Uma delas é o levante anterior. Eu posso botar um stop guia ou uma placa de mordida anterior, um botão de Nance um pouco mais alto com um plano reto, para que eu possa levantar a oclusão e ou permitir a extrusão passiva desses molares, o que leva algum tempo, mas em contrapartida é bem mais estável. Ou eu posso fazer a extrusão ativa dos molares através de aparelho fixo com elásticos intermaxilares, elásticos de intercuspidação. A outra metodologia que eu tenho é com aparelhos funcionais. Então, pacientes jovens ou adultos que tenham bastante disciplina para que os aparelhos funcionais que permitam a extrusão passiva dos dentes, tem uma vantagem que elimina a recidiva desses tratamentos. Toda vez que eu faço uma extrusão ativa através do uso de elásticos, esse movimento ele é rápido, não dá tempo do osso alveolar acompanhar essa extrusão e aí por conta disso a recidiva vai ser importante. Quando se usa com tratamentos passivos, que são mais longos, evidentemente, mas o que acontece? Os dentes se movimentam pela extrusão do osso alveolar. Não é o dente que sai de dentro do alvéolo, mas é através da atividade do ligamento, o osso alveolar consegue acompanhar. E uma grande vantagem dos aparelhos funcionais é que esse movimento de extrusão dento-alveolar é acompanhado com uma normalização da atividade muscular. Esses pacientes com mordida profunda verdadeira, os molares abaixo do plano de oclusão, normalmente têm uma hiperatividade, principalmente de masseter e temporal, o que mantém essa oclusão sempre mais profunda. Então, ao fazer a extrusão dos molares, é muito importante que eu faça o relaxamento, o alongamento e a quebra do padrão de hiperatividade do masseter. E isso é feito com fisioterapia e a longo prazo. Então, alguns aparelhos ortopédicos são muito bons para fazer essa extrusão passiva, ao mesmo tempo que fazem o alongamento e esta fisioterapia dessa musculatura mastigatória mais vertical. Então, essa é a correção ideal para a mordida profunda verdadeira. Para a correção da mordida profunda falsa, então nós estaremos falando agora na intrusão de dentes. Eu tenho algumas técnicas para fazer isso e a melhor delas é a intrusão com os arcos segmentados. Os arcos segmentados podem ser arcos de Ricketts, arco de Bernstein, arco de 3 peças, que fazem a intrusão dos incisivos com controle antero-posterior. Ou seja, eu posso fazer uma intrusão dos incisivos com inclinação vestibular, eu posso fazer a intrusão dos incisivos sem inclinação vestibular nem lingual, ou eu posso fazer a intrusão dos incisivos com uma inclinação lingual. Nos casos de paciente com overbite e overjet, eu posso fazer intrusão e retração no incisivo em um movimento só. E sempre que a gente controla esse movimento, para que o momento seja adequado, eu estou economizando o dente. Por quê? A força aplicada produz momento.
E esse momento, ele é calculado em relação à força aplicada, por exemplo, 100 gramas de força da intrusão dos 4 incisivos, versus a distância entre o ponto de aplicação de força e o centro de resistência desse bloco. Em média, nós estamos falando aí em 10 milímetros, ou seja, se eu colocar 100 gramas de força num dente, eu estarei gerando 1000 gramas de força lá na raiz. E isso pode ser bastante grande se eu exagerar, podendo ter reabsorção radicular. Então, a ideia desses arcos com o controle dessa inclinação é para que a gente não precise fazer contramomentos para evitar os momentos indesejáveis, o que duplica ou até triplica os momentos lá na raiz, podendo então gerar sérios problemas de reabsorção. Então tudo isso é bastante calculado através da biomecânica, são arcos muito bem construídos, com a aplicação da força à frente, sobre ou atrás do centro de resistência desse grupo de dentes, para que eu possa ter o controle dos momentos de inclinação, evitando assim sérias reabsorções radiculares. Então esse foi um breve relato de como é que hoje em dia nós avaliamos a questão da sobremordida. Então, um breve resumo: eu tenho mordida profunda falsa ou verdadeira, eu tenho mordida profunda ou a sobremordida é normal, mordida profunda é além do normal, e esse normal só pode ser avaliado com um exame bastante apurado da articulação temporomandibular. Na análise funcional que nós fazemos no paciente, eu dou bastante ênfase para essa análise funcional, que é a primeira coisa que a gente faz no primeiro dia que a gente atende o paciente, é calcular exatamente isso. Qual é a função da articulação, qual é a função da musculatura mastigatória, qual é a posição do côndilo dentro da cavidade e qual é uma coisa muito importante que eu espero falar numa próxima oportunidade, que é o freeway space, o espaço funcional livre. A importância do espaço funcional livre na saúde bucal e articular dos pacientes. Então, é o que tínhamos para hoje. Um forte abraço e até a próxima.